essas manias de achar que tudo para ele é para ele, os outros não têm importância, passa por cima dos critérios de ética do trabalho, profissionalismo. Você colocar no lugar do outro, né? Tem preocupação com outra pessoa, com o colega, com a chefia. Respeito, né? E também de não saber conversar, porque às vezes ele chega pra você e poderia falar o que ele pensa, né? Às vezes, se você soubesse exatamente o que se passasse na cabeça dele, até vocês poderiam ajudar mais ele, mas às vezes as pessoas não conversam, né? Por nada ele não quer falar também o que ele pensa. É complicado lidar com pessoas. Vocês já se conheciam aqui? Não. Aqui a Aninha, essa Aninha aí, Muito amada, linda. querida, A irmã Val, Claudinete, a irmã Visa, Gislane, o irmão Celso. Aí o irmão José e a irmã Rose, que mora aqui em cima, aqui, eles estão em Torres, daí estavam vindo. Ele trabalha de construção, né, construção civil. Estava fazendo uma casa, ela está fazendo uma casa em Torres, mas ele estava vindo para cá, daí o patrão ligou que estava chegando com material. Daí mandou esperar para descarregar o material, daí mandou o aço também, se não poder vir, devido a essa circunstância. Né? Então, nosso grupo aqui é um grupo pequeno, eu não estou preocupado assim com relação, mas em relação a cada um que vem, que saia, a irmã Mara, que mora aqui embaixo aqui também, e que saia assim com entendimento, e que nesse entendimento ajude a si próprio e as outras pessoas que fazem parte do ciclo, da amizade, da família, do trabalho, que consiga construir dentro desse ensino uma vida melhor, um caminhar melhor com Cristo. A gente já vivemos uma passagem de circunstância de fanatismo no passado, que foi nos colocado, e graças a Deus essas correntes foram quebradas, as mordaças foram soltas, essa manipulação foi cortada. Em Cristo a gente entende melhor que não existe essas questões que foram criadas, a arquitetura, que são construções feitas pelos homens da maneira que tem que cultuar a Deus. Dentro de uma forma bem simples, a gente pode cultuar a Deus. Bem simples, bem tranquila. E quando a gente fala isso sobre as pessoas que nos escutam depois nos vídeos que é postado no YouTube, para que as pessoas também vão tendo discernimento. A gente nunca fala nome de pessoas, nunca fala nome de denominações, para eles não se sentirem ofendidos, né? Mas dentro dessa mensagem, quando Jesus falava o que a gente fala, quando chamava os fariseus de hipócritas, ele falava no rosto deles, os fariseus hipócritas, que apresentam sendo uma coisa e na verdade são outras, que é um sepulcro por fora bem adornado, bem limpo, caiado, pintado de cal, mas por dentro fede podre, a carniça. Jesus falava isso para os religiosos, os fariseus, os doutores, os sábios da lei. E Jesus vem quebrando essa lei, quebrando esse jugo, quebrando essa maneira de cultuar a Deus, que era a maneira que eles estavam fazendo. E ainda nós temos algumas pessoas que estão engodadas nessa natureza, achando que dentro de uma construção, eu não digo construção de madeira ou de alvenaria, eu digo construção que foi construída pelos homens, pela maneira que foram feitas as construções dos respectivos cultos a Deus. E hoje nós vimos tantas coisas que aconteceram agora há pouco tempo, ontem nós estávamos vendo, né? Ali nós temos uma referência que nós temos um ensino juntamente com o Caio Fábio, né? O Caio Fábio de Araújo, filho, e nós temos contato com ele periodicamente. A gente tem a mesma questão desse entendimento espiritual da verdade em Cristo. Que um cidadão aí foi esfaqueado dentro de uma congregação, levou um socãozaço, né? Porque eles dizem que tudo tem demônio nele. Daí o cara achou que tinha demônio mesmo e passou o facão nele. E aí, no outro dia, um outro cara que é concorrente com ele, com a tribo deles, né?
E vai um grupo de pessoas doentes lá, ficam mais adoentadas ainda, de um teatro que eles fazem. Apareceu um cara com uma faca na mão e o cara dizia que o cara fazendo um teatro, botou as mãos para trás, com a faca na mão, e lá de cima falando: se eu sou uma pessoa mentirosa, tu me esfaqueia. Se eu sou mentiroso, tu me esfaqueia. Se eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, se eu sou isso, sou aquilo, tu pode me faquear. Daí, quer dizer, estava julgando o outro que tinha sido faqueado, né? É concorrência de mercado, coisa de mercado. Daí ele falava isso pro público, né? E o público levantava a mão e dando glória a Deus, uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Cheio de gente na igreja. E aí, daqui a pouco ele veio pra cá, o cara caiu, coisa e tal, tirou a faca, pegou a faca, mostrou. Daí aparece um outro, um terceiro. Um terceiro também falando sobre bandidos, que ele anda com seguranças à sua volta, e que os caras são perigosos, e que os caras são bem armados, e se alguém se aproximar, vai morrer. Vai meter mal. São o tipo de lideranças que nós temos na sociedade, que as pessoas vão atrás ouvir. São pessoas adoentadas, que estão ensinando, que estão pregando, que tem a mídia, que tem canal de televisão aberta, que pagam, que ganham rios de dinheiro, que andam de jato particular, que tem fazendas, em cima de pessoas adoentadas que vão atrás disso, porque também querem esse tipo de riqueza material. Então eles vão onde querem, são livres para isso. Agora é muito mais fácil, nós falamos aqui, é muito mais fácil para as pessoas querer esse mágico, esse Deus mágico, essa construção mística que foi feita de Deus pelo homem, do que querer Deus dentro da sua simplicidade. Falar assim que nós estamos falando, muitos, como Jesus disse, olha, graças dou a Deus, porque aprove a Ele, o meu Pai, mostrar para vocês e que vocês tenham entendimento disso que eu estou falando. Porque muitos reis, majestades, gostariam de ouvir o que eu estou falando, mas aprove a Deus que vocês, dentro da simplicidade, entendessem o que eu estou falando. E se reuniam as pessoas. Outros iam por causa de cura, outros iam por causa do pão e do peixe. E quando chegou o momento, João 6 fala, alguns começaram a ir para trás, porque não estava tendo o milagre do peixe e do pão, estavam deixando ele. Até uns discípulos começaram a dissimular. Além dos 12, tinha outros discípulos, né? Começaram a dissimular, e daí aí Jesus fala para Pedro: ó, se vocês querem ir, vão. Estão livres. Daí Pedro tem um argumento. Para onde nós vamos? Se nós sabemos que tu és o Filho de Deus e tens a palavra da vida eterna, nós vamos ficar contigo. Então ele colocou um propósito. Então as pessoas muitas vezes vão atrás disso porque querem alguma coisa, né? E na verdade, quando vem as palavras da simplicidade, eles não querem mais. A palavra do amor, a do abraço, do repartir, do levantar, né? Não É que na verdade as pessoas não querem sentir Deus, né? Eles querem ver aquela coisa, aquela magia, aquele reteté, aquele movimento, aquela coisa. Agora o sentir pra te expandir, aí não tem. É aquele negócio do que foi esfaqueado também, daí agora tá pegando a camisa, né? E tá curando as pessoas. É, o sangue dele Gente, é o sangue dele tem poder. Tem mais poder. O sangue de Jesus não tem poder. Gente, não sabe. Não, eu não ligo televisão. É esse tipo de pessoas que estão fazendo isso. Não, É uma concorrência de mercado. Concorrência de mercado. Não tem nada a ver com o evangelho. Isso é engraçado. É o sangue dele que tem poder. Não é difícil. É o sangue O dele. sangue dele agora tem Na poder. internet. Então é esse tipo. Encostar na camisa. O que nós falamos? Uma... Era no chapéu, É. um dia eu era no chapéu dele, passar o chapéu, né, essas coisas assim. Não, mas o mais absurdo ainda é aquela bispa que manda Beijar os pés né? dela é santo e as Mas pessoas é tudo beijam os junto. pés dela. É do mesmo... É do outro reteté, né? Pois é, daí esse aí Esse é quis do outro concorrer, reteté. esse que quis que veio. É o Flintstone, né? É o Eu Flintstone. não vou saber onde é que a mulher botou os pés dela. É o as pessoas Fred chegam Flintstone. beijando. O outro é o Fred Flintstone. Que... Você veste com um saco É, de o Fred sopa, eu acho. Flintstone é um teatro, É um teatro aqui. Mas pessoas vão. Essas pessoas vão. E Tem outros que vão no Rio Jordão buscar uma garrafa de água, que vão lá no deserto, lá em Israel, trazem terra e trazem é terra ungida, é água ungida, e trazem para dentro das congregações e que as pessoas vão atrás. É o místico, né? É o mágico. Tem nada a ver com o evangelho. Eu vou falar de uma